que eu vou pedir ao conselho da igreja que um púlpito maior, sabe? Tá ficando pequeno, assim, tem um monte de coisa. É o quê? Pô, mas não sou eu, é um púlpito, pô. Talvez uma Bíblia menor, né? Ou um computador menor, talvez. Quem sabe? Antes da gente começar nossa reflexão, eu queria, de forma oficial, dar as boas-vindas ao Caio, que está conosco. Caio é um colega de serviço muito querido. E é um prazer tê-lo aqui. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. É isso? Eu ia apresentar o Marquinhos também, mas o Marquinhos já desceu. Ele já se apresenta lá embaixo, né? É um coleguinha do Pedro que veio visitar também. Então vamos lá. A gente, desde o domingo passado, tem sido provocado a colocar a nossa liturgia numa perspectiva que faça com que todas as fases do grupo, com que todos os momentos do culto, fases do grupo, não sei, acho que está pensando na Copa do Mundo, que todos os momentos do culto sejam pensados a partir de um tema. E o tema hoje é graça. E foi por isso que cantamos assim, e por isso leremos. Vamos curvar nossas cabeças, fechar os olhos. Pai, nós queremos mais uma vez nos render a Ti, diante de Ti. Fechamos os nossos olhos, mas abrimos os nossos ouvidos e os nossos corações. Que o Teu Espírito fale, inspire, desafie, renove nossas vidas, nossas mentes, nosso coração, conforme a Tua boa e perfeita vontade. Amém. Uma das perguntas mais inquietantes da humanidade é se há um propósito para a vida. Aprendi esse ano estudando com Davi que, pelo menos para a idade dele, se você pergunta como é que funciona a vida, ele vai dizer: olha, nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Na minha humilde opinião, faltaram alguns verbos aí para definir o que a gente faz no ciclo da vida. Mas em termos de uma criança de 8 anos de idade, e em termos biológicos, eu creio que seja suficiente. O problema é que nós não temos mais 8 anos de idade. E esses anos a mais acumulados nos fazem acrescentar outras repetições nessa perspectiva. Querem ver? Que tal assim? Nascemos, choramos, comemos, digerimos, evacuamos e dormimos. Acordamos, comemos, digerimos, evacuamos e dormimos. Acordamos, comemos, evacuamos. Tudo bem, eu estou me referindo apenas ao primeiro ano de vida, quando o bebezinho a gente está muito preocupado com o bebê, e exatamente a vida parece que se resume a isso, a você cuidar de um ser que depende completamente de você, e sua vida é acordar quando ele chora, alimentá-lo, trocá-lo, esperar que ele descanse, ele durma para você tentar dormir de novo, esperar que ele acorde de novo e você o alimente de novo. Mas será que a nossa vida de adulto difere muito dessa vida de bebê? Será que a gente consegue acrescentar de fato a essa lista inicial? Acho que o verbo que a gente poderia colocar, e todos aqui provavelmente concordaremos, é trabalhamos. Acordamos, nos alimentamos, alguns trabalham e depois se alimentam, outros se alimentam e depois trabalham, mas enfim, à exceção dessa ordem das coisas, a gente acrescenta o trabalho à nossa vida. Por que nós trabalhamos? Faz algum sentido trabalhar?
Tomara que o Temer não nos ouça, né? Há alguma razão para repetirmos essa rotina, por vezes penosa, todos os dias? Por que trabalhamos? Vou fazer uma pergunta ainda pior. E por que acumulamos? Né? Porque se a gente não consegue definir nem direito por que trabalhamos, o pior seria acumular. Eu vou ler o que Salomão escreveu nos 2 primeiros capítulos de Eclesiastes. Talvez você não consiga colocar aqui, porque a versão que eu vou ler é a Bíblia Mensagem, que alguns têm na mão. Da Mensagem. Eclesiastes. Capítulo 1 e capítulo 2 na Mensagem. Não, talvez tenha ali. Mas eu vou ler. Estas são as palavras daquele que está em busca, filho de Davi e rei em Jerusalém. Vazio. Tudo é um grande vazio. Nada vale a pena, nada faz sentido. O que resta de uma vida inteira de trabalho sofrido? Essa é a NVI. O que resta de uma vida inteira de trabalho sofrido? Uma geração passa e outra geração chega, mas nada muda. É sempre a mesma coisa. O sol nasce e se põe, um dia após o outro, é sempre igual. O vento sopra para o sul e depois para o norte, gira e dá muitas voltas, sopra aqui e acolá, e vai seguindo o mesmo rumo. Todos os rios vão para o mesmo oceano, mas o oceano nunca transborda. Os rios correm para o mar e logo depois voltam a fazer o mesmo percurso. É tudo um tédio só, é uma mesmice sem tamanho, nada tem sentido. Será que os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir? O que foi, será novamente, e o que aconteceu, acontecerá de novo. Não há nada novo neste mundo. Ano após ano é sempre a mesma coisa. Se alguém grita, ei, isso é novo, não se anime. É a mesma velha história. Ninguém se lembra do que aconteceu ontem. E as coisas que vão acontecer amanhã, ninguém se lembrará delas também. Você acha que será lembrado? Pode esquecer. Eu sou aquele que está em busca, fui rei de Israel em Jerusalém, já investiguei tudo com cuidado, explorei tudo que é feito nesta terra, e deixe-me dizer, não há nada de especial. Deus não facilitou nada para nós, já vi de tudo, e é um vazio só, como nadar contra a maré. Até um provérbio que diz, pau que nasce torto, morre torto, nada dá para ser consertado. É como acrescentar um zero à esquerda, nada muda o resultado. Eu disse a mim mesmo, tenho mais conhecimento e sou mais sábio que qualquer um antes de mim em Jerusalém. Acumulei sabedoria e conhecimento. A conclusão a que cheguei foi, esforçar-me para obter sabedoria e conhecimento produz um vazio. É como nadar contra a maré. Quanto mais se sabe, maior é a responsabilidade. Quanto mais se aprende, maior é o sofrimento. Eu disse a mim mesmo, vamos lá, vamos aproveitar a vida, vamos nos divertir. Mas descobri que isso também produz um vazio. O que eu descobri depois de curtir a vida? É loucura, não vale a pena. É cair na vida em busca de prazeres. Será que vale a pena? Com a ajuda de um bom vinho, acompanhado de bom senso, decidi cair na gandaia de vez. Estava desesperado para descobrir se alguma coisa vale a pena nesta vida que todos temos de enfrentar nesta terra. Fiz projetos formidáveis, como ninguém. Construí casas, plantei vinhas, projetei jardins e parques e plantei muitas árvores neles. Fiz reservatórios de água para irrigar os pomares, comprei escravos e escravas, com os seus filhos, eles me deram ainda mais escravos. Depois adquiri grandes rebanhos, mais que os de qualquer um antes de mim em Jerusalém. Acumulei muito ouro e prata dos reis que dominei e dos reinos que conquistei. Reuni um coral de cantores para minha diversão e o maior desejo de todos os homens, as mais lindas mulheres. E como prosperei! Deixei para trás todos os meus antepassados em Jerusalém, mas nunca abri mão da sabedoria. Tudo que desejei eu tive, nunca me neguei nada. Fiz tudo o que me deu na telha, não estava nem aí. Queria sentir prazer em tudo que fazia, essa era a minha única recompensa depois de um dia de trabalho sofrido. Então, parei para pensar em tudo que fiz.
todo aquele trabalho suado e sofrido. Mas quando caí na real, vi que tudo era um vazio só. Era nadar contra a maré. Nada vale a pena nesta vida. Depois tentei descobrir a diferença entre a sabedoria e a insensatez. O que fica para ser feito pelo próximo rei? Que tarefa difícil, você só faz o que pode, ponto final. Mas eu realmente vi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que a escuridão. Mesmo assim, apesar de os sábios enxergarem para onde estão indo e os insensatos tatearem no escuro, no fim são todos iguais. Há um só e mesmo destino para todos. Quando me dei conta de que meu destino é o mesmo do insensato, entrei em crise. Por que se preocupar em ser sábio então? É tudo um vazio só, nada faz sentido. Tanto o sábio quanto o insensato têm o mesmo fim. Basta um só dia e eles serão esquecidos. É triste, o sábio e o insensato morrem do mesmo jeito. Ponto final. Por isso passei a odiar a vida. Tudo o que se pode concluir é que o que acontece na terra não faz o mínimo sentido. É tudo inútil, é nadar contra a maré. Odiei tudo o que realizei e até o que acumulei. Não posso levar nada mesmo. Terei de deixar tudo para os que vierem depois de mim. Não importa quem sejam eles, ficarão com tudo o que ganhei com o meu tão sofrido trabalho. E isso não faz o mínimo sentido. Foi quando parei. Entrei em desespero e pensei em desistir de tudo. Qual o sentido de trabalhar tanto? Não é um absurdo trabalhar feito um condenado e deixar tudo para alguém que nunca fez nada? É doideira total. É revoltante. O que você ganha trabalhando sem parar? É só sofrimento de sol a sol. Nem de noite consigo descansar. É muito absurdo. Então pensei que o melhor que dá para fazer com a vida é divertir-se e tentar sobreviver. O que parece é que é destino divino. Se teremos festa ou sofrimento, é Deus quem decide. Deus pode dar sabedoria, conhecimento e alegria para quem Ele agrada, mas os pecadores estão destinados a uma vida de trabalho pesado e acabarão por entregar de mão beijada seus bens para quem agrada a Deus. É tudo inútil, é nadar contra a maré. Uau! Sabe há quanto tempo isso foi escrito? Alguém tem ideia? 3.000 anos. Há 3.000 anos nós tínhamos alguém que se debatia desesperadamente quanto ao sentido da vida e mais, era alguém que não estava em sofrimento, alguém que, segundo suas próprias palavras, tinha de tudo, mais do que tinha de tudo, sobrepujou a todos os outros de sua geração e das gerações anteriores em tudo. Sob qual ponto de vista vamos olhar? Saúde? Não há sequer uma menção à doença. Posses, ele diz que teve muitas. Sabedoria, mulheres, não houve limites, ou pelo menos ele não encontrou limites. Tudo que ele queria fazer, que poderia lhe dar prazer, ele fez. E o que ele descobriu? Nada fazia sentido. Que nada lhe dava significado à sua vida. Vamos pensar em algo que foi escrito há um pouco menos tempo? Vou usar algo agora de 100 anos atrás. Nietzsche, filósofo alemão, em seu livro A Gaia Ciência, ou A Alegre Ciência, propôs um exercício mental intrigante. Ele disse assim: imagine que um dia um demônio se aproximasse de você no seu momento de maior solidão, no seu momento de maior, eu não vou dizer tristeza, mas ele diz solitária solidão. Solitária solidão é tão pleonasmo, mas é para dar um sentido de solidão mesmo. E te dissesse: está vendo essa vida que você está levando? Assim como você vive agora, assim como você a viveste, terás de vivê-la outra vez. E inúmeras vezes. E não haverá nada de novo.
cada dor e cada prazer que você está sentindo há de retornar, você há de sentir de novo. Se você ouvisse isso, como você reagiria? E Nietzsche continua: não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias aquele demônio que falasse assim? Ou será que você viveu algo, um instante descomunal, que valesse a pena e você responderia para esse demônio: tu és um Deus e eu nunca ouvi nada tão alegre assim? Eu consigo enxergar paralelos nas duas proposições. Os dois se dedicaram a escrever sobre o sentido da vida. Os dois se dedicaram a experimentar os prazeres últimos da vida. Nietzsche foi professor de filosofia, foi professor de filosofia em Basel, na Suíça, na Universidade da Basileia, e por conta de uma doença ele foi afastado dos seus trabalhos. Mas ele foi afastado dos seus trabalhos recebendo uma pensão. E o que ele fez com essa pensão, o livro até diz, 3.000 francos suíços, o que ele fez foi passar a morar na Riviera Francesa. E lá ele e seus amigos exploram, e ele se entrega completamente à busca do prazer e à busca do significado da existência. Mas o que o afastou dos seus trabalhos foi uma doença, que naquela época, antes da existência da penicilina, incurável. Nietzsche teve sífilis. E por conta dessa doença, ele não pôde casar com a sua amada. Eu até tinha o nome dela por aqui, mas ele não pôde casar com a mulher que ele tanto amava. E isso levou a um profundo pessimismo, desespero. Isso levou a um profundo tristeza com relação à vida. Quando eu li a pergunta de Nietzsche, eu falei: poxa, a pergunta está bem colocada. Se alguém dissesse que você vai repetir a sua vida do jeito que você a repetiu indefinidamente, você se desesperaria ou você se alegraria? Mas a diferença, ou pelo menos depois de passar esse primeiro momento de angústia que eu também senti ao ser confrontado por Nietzsche, foi responder: peraí, você está fazendo essa pergunta, Nietzsche, do mais profundo do seu sofrimento. Você está fazendo essa pergunta no seu momento, você está restringindo essa pergunta ao seu momento de mais solitária solidão, nas próprias palavras dele. Mas e se essa pergunta fosse feita num momento de felicidade indescritível da sua vida? Quando, por exemplo, eu soube que eu seria pai pela primeira vez. Ou quando, depois de 8 anos de namoro, enfim estávamos eu e Cíntia sozinhos. Se esse momento fosse te perguntado naquele dia ou momento, para aqueles que são pais, em que recebem o abraço e o primeiro "eu te amo" espontâneo do filho, será que a resposta não seria diferente? Então a questão não é a pergunta do que Nietzsche propôs, e sim enxergarmos a vida com os seus diversos momentos. O homem tenta sistematizar tudo que põe a mão. Ele tenta automatizar tudo que põe a mão. O que eu quero dizer é que a gente não gosta de estar sujeito a fases. Mas a vida é assim. Engraçado a gente não olhar para o dia e ver que escurece e anoitece. Vem verão, inverno. Tá bom, tá ao contrário. Vem verão, primavera, outono, inverno, ao contrário de novo. Vem verão, outono, inverno, primavera. Ok, que dificuldade. Ok. Depois do inverno vem a primavera, depois o verão, depois o outono. Mas enfim, são fases.
A lua não está sempre cheia, o sol não está sempre exposto. Nós sofremos ventos em nuvens, e por que a nossa vida então seria uma constante absurda? Não é. Então me perdoe, Nietzsche, se você me perguntar isso no meu momento de maior solitária solidão, talvez eu até concorde com você e queira me desesperar e dizer: essa vida não faz sentido. Mas Salomão responde diferente. E a gente percebeu pelo texto em que ele viveu vários momentos da vida. Num primeiro momento ele se dedica a aprender e a entender e a compreender. Depois ele se dedica a produzir. Não encontra resposta para o significado em nenhum desses momentos. Depois ele se entrega à esbórnia, nas palavras dele mesmo, e fala assim: agora eu vou quebrar tudo, vou cair na gandaia, e também não encontra. Aí ele chega no final e diz, vamos reler? Os últimos versículos, eu sei que vocês não têm aí, mas eu vou... São os 3 últimos do capítulo 2. Vai estar um pouco parecido do que está escrito ali. Então pensei que o melhor que dá para fazer com a vida é procurar a diversão, é procurar a graça e tentar sobreviver. Me parece que este seja o propósito divino. Sim, teremos festa, teremos sofrimento, Deus sabe. Mas Ele dará conhecimento, sabedoria, graça, alegria para quem o buscar. E quanto aos que viram as costas para Deus? Que pena, esses estão fadados a uma vida de trabalho sem sentido, e tudo que acumularem será adquirido por quem? Ou será usufruído, não é nem adquirido, por quem achar a graça. Olha que interessante a questão da acumulação, de novo, é a pergunta da acumulação. Para quem temos acumulado? Alguém sabe quem é Jorge Bergoglio? Ele disse a seguinte frase, e me perdi. Ele disse a seguinte frase: nunca vi um caminhão de mudança atrás de um cortejo fúnebre. Não é legal? Nunca vi um caminhão de mudança atrás de um cortejo fúnebre. Jorge Bergoglio, também conhecido como Papa Francisco. E a gente se entrega à vida como se o trabalho e a finalidade do trabalho fosse simplesmente acumulação. Quer dizer, se já havia antes um despropósito nas palavras de Salomão com relação a trabalhar e ser sem sentido, quanto mais acumular. E é nesse contexto que eu pergunto: e o que é então a graça? Vamos ler João 3,16? E aí pode ser aí mesmo. O evangelho que João escreveu, um dos discípulos mais próximos de Jesus, ele narra uma história em que Jesus encontra com um homem chamado Nicodemos. E esse homem então começa a questionar Jesus a respeito da salvação e da missão, e Jesus responde para ele: olha, 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Acho que todos nós já lemos, relemos, refletimos e ouvimos reflexões a respeito desse texto. Me permitam usar a graça para ler esse texto? Vamos lá. Porque Deus se engraçou pelo mundo de tal maneira que enviou de graça seu Filho unigênito, que é a própria graça, para que toda graça, e assim a gente era chamado antes, né? Qual a sua graça? Para que toda graça que nele crê não se desgrace, mas viva a vida com graça. Perceberam como o texto tem graça? se reveste de graça? Não há outra coisa que dê significado à vida senão graça. E lembre-se, hoje nós somos
alvejados, nós somos quase que forçados a viver num mundo em que as relações são utilitárias. É uma boa palavra, mas ela é mais do que utilitária. São relações comerciais, relações de troca, relações em que eu faço porque eu espero receber, ou melhor, eu faço porque já recebi, talvez, e assim sou mandado. Alguém consegue se imaginar indo trabalhar sem ter o salário no fim do mês? Não, eu não. Difícil, não. O que você faria de graça? Conseguem pensar em alguma coisa que você faria de graça? Pois eu vou dizer que tem muita coisa que você faria de graça. Ou melhor, tem muita coisa que você faz de graça. Quer saber? Quer um exemplo de uma coisa que é de graça? Ver uma mamãe cuidando do filho. E eu sei que as mamães já tinham balançado a cabeça várias vezes assim. Ou alguém acha que elas acordam de madrugada, no primeiro ressonar do bebê, porque está imaginando que talvez em 30 anos, se ele estiver bem empregado, ele vai dar no Natal aquele presente, aquele celular que ela queria? Não. O que move uma mãe ao se abnegar, ao abrir mão do seu descanso, do seu momento? Há alguma relação? Alguém consegue imaginar alguma relação comercial nisso? Alguma relação utilitária? Eu vou dizer, é o amor, é o amor que me faz fazer isso. Então eu apresento a vocês um outro nome para o amor: graça. Eu me lembro que na infância, alguns de vocês conhecem o meu irmão. O irmão, na infância, ele sofria com muitas crises de bronquite. E as crises se tornaram tão severas que meus pais compraram um balão de oxigênio. Sabe aqueles balão acho que é White Martins, que é um balão que é exatamente de aço pesado, enfim, de um carrinho. Parece um extintor, exatamente, parece um extintor verde, mas com oxigênio. E aí você coloca um produto, um Berotec, alguma coisa assim, e aquilo te estimula. Não preciso dizer que aquilo era caro, bem caro, e que, graças a Deus, apesar de não termos faltado nada durante a minha infância, nunca passamos necessidade alguma, mas carro era um luxo que a gente não tinha. E nós não tínhamos 2 balões de oxigênio. E às vezes o balão de oxigênio acabava. Imagine você estar vendo o seu filho no meio de uma crise de bronquite e o balão de oxigênio dele acaba. Por vezes, meu pai saía de madrugada com aquele balão vazio de oxigênio, com aquele peso no extintor, né? Para quem nunca viu, pegava um ônibus, ia até a fábrica da White Martins, comprava no plantão, trocava, né, um balão vazio por um balão cheio e voltava. Enquanto isso, mamãe em casa com o Rafael sofrendo, orando, chorando, cantando, clamando ao Senhor. Será que a gente consegue imaginar esse tipo de relação como uma relação utilitária? Isso é relação de graça. Nós estamos envoltos por ações de graça, mas o mundo tenta lançar luz naquilo que a gente faz só naquilo que a gente faz com
por mérito, ou só naquilo que a gente faz como meio de obtenção de algo, como numa relação de causa e efeito, de troca. E o que Salomão diz na sua conclusão, que talvez responda a angústia de Nietzsche, é: se você viver sua vida só baseado numa relação utilitária, você não vai ver sentido nenhum em sua vida. Você vai chegar ao final desesperado. Porque a vida não é para ser vivida assim. Ou você se entrega a viver uma vida em graça, com graça, ou o que você vai concluir na sua própria existência é o desespero. Ou você vai viver uma vida desgraçada, uma vida sem graça, uma vida sem a graça. Graça passou a ser um termo que ficou apenas restrito aos ambientes religiosos. Sei que muitos de vocês escrevem pareceres, textos técnicos, enfim, textos jurídicos, e eu pelo menos não me lembro de ter escrito em nenhum dos meus nada em que eu tenha usado a graça, ou a palavra graça. Por quê? Porque lá isso está colocado para fora, isso foi extirpado. Não se consegue pensar nas nossas relações graça. Mas eu vou repetir: se nós não aprendermos a fazer as coisas com graça, as coisas no fim não terão sentido, e a gente vai estar cada vez mais entregue a essa sensação de desespero. Dá para a gente fazer com graça aquilo que a gente faz de maneira usual e corriqueira? Eu acho que dá para a gente fazer de diversas maneiras, quer ver? Você já fez alguma coisa porque foi obrigado? Seja até por seus pais ou por um chefe. Muito provavelmente já, né? Era algo que eu não queria fazer, que se eu pudesse não fazer, eu não faria. Mas eu tinha que fazer porque eu estava obrigado, ou talvez até porque tivesse uma punição por isso, caso não fizesse. Mas há uma outra maneira de fazer, e eu acredito que essa talvez seja a qual a maioria de nós se encontra, que é o fazer por responsabilidade. Ora, nós sabemos o que temos que fazer, e portanto eu não preciso que ninguém me ameace de punição. Eu vou fazer porque eu tenho um senso de responsabilidade de que aquilo tem que ser feito. Mas a gente agindo assim ainda não chegou lá. O agir com graça é o agir com prazer. O agir com graça é o fazer com sincera e profunda alegria. E isso não é fácil. A gente romanceou um pouco, ou idealizou um pouco a maternidade, mas as mães aqui podem dizer o quanto em alguns momentos seria muito bom que elas pudessem se dividir em dois, enquanto uma estava dormindo e a outra estava fazendo, porque é difícil. Ou aquele momento em que você diz: meu Deus, será que vale a pena? Alguns dizem que a gente tem um segundo filho e quando o primeiro ficou a tal ponto, cresceu tanto, que você já não se lembra mais de como era o sofrimento, e você, e aí eu posso ter outro. Lá em casa isso aconteceu algumas vezes, e por isso a gente teve 3. Mas tamo junto, né, Adriano? Mas como é que a gente pode então agir com graça? Será que dá para buscar graça, ou seu sinônimo, alegria, seu sinônimo, prazer naquilo que a gente faz? Dá. Ou você nunca teve aquele momento em que você acaba de fazer o seu trabalho, qualquer ele que seja, e fala: puxa, ficou legal, ficou bom. E olha, não importa o que trabalho seja, importa sim aquela percepção, aquela graça interior de você olhar e falar assim:
E de repente, se alguém chegasse e falasse: ó, quanto que você quer por isso? Desculpa, meu amigo, mas esse aqui não tem preço. Esse foi feito com graça. Claro que no final das contas você vai todo mundo vai conseguir monetarizar isso, infelizmente, vai botar um preço. Mas o desafio de não se entregar ao desespero, o desafio de não se entregar à angústia e a esse é encarar a vida com graça. E olha, Jesus diz isso de uma maneira provocativa até. Ele envia os seus discípulos a anunciarem o Evangelho, a curarem os enfermos, de alguma forma ajudarem as viúvas, ou seja, praticarem ações sociais, mas ele diz: deem de graça o que de graça recebestes. Deem de graça, com graça, a graça que de graça recebestes. Isso dá sentido à nossa vida. E sabem por que eu estou me debatendo com essas questões? Porque em algum momento, esse ano, com algumas dificuldades pelas quais passamos, eu comecei a me perguntar qual é o sentido das coisas. Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que eu deixei de cumprir alguma tarefinha e por isso eu estou sendo punido? Ou será que eu fui escolhido para ser testado, provado, instigado? E aí, quando eu vejo a escrita angustiada desses outros autores e de alguma forma me identifico nela, eu digo: acho que eu não estou sozinho nesse questionamento. Acho que tem mais gente pensando nisso por aí. Mas o Senhor nos deu uma resposta. Assim como eu disse que um dos sinônimos de graça é o amor, um dos sinônimos de graça é servir. Servir? Porque quando normalmente você serve de graça. Você não está com você, a menos que você seja um empregado, e aí não é uma relação de graça, sim uma relação comercial, onde você está recebendo pelo que você está fazendo. Mas quando você de coração serve a alguém, você se doa a alguém. Fui procurar nos dicionários significados para graça. E é interessante como eles conseguem dizer várias coisas e não fechar. Quer ver um exemplo? Acho que eu tenho aqui o Hawais. Aqui. Graça, benevolência, favor, mercê. É isso? Não, esse aqui é um dicionário legal. É um dos primeiros dicionários brasileiros escrito no começo do século passado. Passado? 1913. Graça, benevolência, favor, mercê, perdão, comutação da pena. Olha só. Às vezes graça, no significado deles, é algo que você está dando, mas graça também é algo que você está recebendo. É um favor imerecido a alguém, ou um favor imerecido de alguém. Graça pode ser um presente,
um agrado. Falando teologicamente, é um dom recebido de Deus, uma dádiva, um dom. O Senhor dá graça aos homens. A graça do ar, a graça do corpo. Como é que nós responderemos a essas graças recebidas do Criador? Como você tem respondido às graças recebidas do Criador? A Bíblia fala de pessoas cheias de graça. Alguém consegue lembrar uma? Quem? Estevão achava graça diante de Deus e dos homens nas suas obras. Maria, cheia de graça. Lembra quando ela ouviu essa frase? Quem foi que disse para ela? És agraciada. Por que ela era agraciada? Porque ela estava cheia de graça? Porque a própria graça estava em seu ventre. Ela daria à luz a própria graça de Deus manifestada aos homens. Ela foi agraciada em ser o receptáculo da graça. Mas nós também não somos receptáculos dessa graça? A nossa conversão também não nos tornou um espaço, um lugar onde a graça de Deus passa a habitar e, portanto, nós deveríamos ser também cheios de graça e ter as nossas ações cheias de graça e agraciar o mundo com nossas ações? Devemos agir com graça. Eu me lembro quando a gente passou por um texto, acho que de 1 Coríntios, em que Paulo falava sobre ações de graça. A gente questionou o entendimento geral de que ações de graça sejam apenas agradecimentos, uma oração agradecida. Nada mais injusto com o termo que te propõe a ação, te chama a atitude, a fazer alguma coisa. Você precisa ter ações de graça, ações que transmitam a graça, ações que repassem a graça. E Deus, eu sei que vai nos mostrar e colocar como os momentos, os espaços onde podemos agir assim. E que a gente, por fim, obedeça, cumpra, responda afirmativamente aquilo que o Senhor nos desafiou. Que possamos dar de graça o que de graça recebemos. E como tem sido difícil hoje, mesmo nos nossos ambientes religiosos. Como é tentador cobrar. E não é só de dinheiro que eu estou falando, não. Cobrar um aplauso, cobrar o agradecimento, cobrar, numa linguagem mais teen, cobrar um like naquilo que você fez. Mas aquilo que é feito por graça e, portanto, de graça, não precisa de um like. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe a darmos de graça a graça que de graça temos recebido, a agirmos com graça, para que o mundo se encha de graça e o possível desespero, angústia, sejam substituídos pela certeza de que
há significado nas coisas. Um significado que é para além de si. Um significado que é para além de nós mesmos. E isso só o Senhor pode fazer. Vamos orar? Pai de toda graça, nós te agradecemos por tua graça revelada a nós em teu Filho Jesus, mas também por tua graça revelada a nós no amor, no carinho, no afeto recebido de cada um dos nossos irmãos. Pela graça manifesta nos talentos dados e distribuídos para cada um dos homens. Te agradecemos por podermos perceber e compreender que se estamos aqui é porque a tua graça nos sustenta. E ajuda-nos, Senhor, a, de alguma forma, de alguma maneira, sermos também graça para aqueles que não conseguem enxergar a graça. Porque há muitos que, envolvidos em suas próprias dores, dificuldades, problemas, têm se entregue à desgraça, ao desespero. Então, Senhor, que nossas mãos, que nossas palavras, que nossas atitudes possam ser revestidas de graça para alcançar essas pessoas. E que essas pessoas serão alcançadas e cheias de tua graça possam também ser graça para outros e assim sucessivamente. Que a tua igreja possa se levantar e dar de graça a graça que recebeu. Faz-nos parte disso hoje. Em nome de Jesus. Amém.